Não é fácil e cada dia eu tenho ficado mais e mais assustada porque só nessa semana nós falamos tanto sobre obesidade, que atinge hoje aí mais da metade das mulheres. As mulheres têm sofrido muito com isso no Brasil, né? E está desencadeando aí doenças graves e crônicas, como diabetes, infertilidade, ansiedade, depressão, câncer, entre outros aí. É sobre isso que eu converso agora com a ginecologista, a doutora Thalita Mello. Muito bom dia, minha querida. Que bom tê-la aqui. Bom dia, Carol. Você em casa, fica à vontade. Olha que delícia essa árvore de Natal. Tá maravilhosa tá linda? essa árvore de Natal. Fica um ambiente mais aconchegante, mais à vontade. Pode ficar bem à vontade. Agora, doutora, eu quero até deixar aqui o nosso WhatsApp, 319-8402-9756. O WhatsApp tá chegando aqui nas minhas mãos. Faz a sua pergunta, aproveita. Tem alguma dúvida, alguma dificuldade, aproveita que a doutora Thalita tá aqui. Sempre trazemos os melhores especialistas. Eu tenho certeza que vai ser muito instrutivo para você, vai te ajudar muito. Doutora, eu tô assustada porque realmente essa semana a gente falou muito sobre isso. Sim. Sobre questões, tudo que envolve enfermidade, a mulher tem mais propensão. Sim. E a questão de engordar, a mulher tem mais facilidade de reter líquido, ela tem mais facilidade de engordar, para celulite, ela tem mais facilidade, tudo ela tem e cada dia tem aumentado o número de obesidade no nosso meio. Eu queria começar com esse diagnóstico que tem acontecido hoje na nossa atualidade. Isso antes era menor, sempre foi assim, mas tem piorado. Como que você tem visto? Carol, é verdade. Cada vez mais a obesidade tem acometido mais as mulheres, principalmente porque nós somos uma explosão hormonal, o que nos diferencia dos homens, né? É verdade. Então, os hormônios são os principais fatores que fazem com que a mulher tenha engordado. E é interessante isso, a gente observar que isso acontece normalmente depois dos 35 anos, depois da primeira gravidez, a segunda, né? Que a mulher, ela tem essa descompensação hormonal, né, na gestação, que ela engorda, sei lá, 15, 20 quilos de uma hora para outra, e para perder isso é muito difícil. Nossa, e associado a isso, a gente tem o quê? Uma alimentação totalmente incorreta nos dias atuais, a gente tem muitos industrializados, a gente tem uma vida muito corrida, uma alimentação totalmente errônea e uma ansiedade, um fator emocional é que o estresse, a rotina hoje da mulher moderna, ela também interfere no nosso sistema central, nos nossos hormônios, e isso faz com que a gente tenha também uma compulsão alimentar muito maior, e isso faz com que uma conjuntura de fatores que a mulher engorde. Até falando nisso, isso também, mas a gente até amplia um pouquinho, depois eu quero falar das doenças causadas. Sim. Mas a desestrutura da mulher, ela afeta toda a casa. Todo. Porque a mulher é o termômetro da casa. Ele é o Uma mulher satisfeita é uma casa saudável. Uma mulher insatisfeita é uma casa doente. Uma mãe saudável é uma família saudável, porque a mulher que alimenta a família, a mulher que vai fazer a comida pro filho. Então, como que isso é muito sério pra mulher, não é, doutora? Até mesmo, Carol, na Bíblia está falando em Coríntios, né? Vós não sabeis que o corpo é templo do Espírito Santo? Então, cuidar do corpo, né, da sua saúde é muito importante. Eu brinco, eu falo que às vezes o povo acha que corpo é barraco. E põe as porcarias tudo dentro. Porque no barraco você põe... Você já viu que barraco? Vamos jogar no entulho aquela... Não, é templo. Templo é coisa linda, é coisa bonita. E a gente precisa cuidar. Isso não é vaidade, isso é você ser mordomo daquilo que Deus te deu. E você tocou num assunto muito interessante, que você cuidar da sua saúde não é só sua, a mulher, mas da família. Isso. E isso é muito importante. A gente vê, né, geralmente filhos, crianças obesas, é porque... Tem aumentado. Exatamente. Aquele ambiente familiar de alimentação é totalmente errado. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho, doutora, sobre as doenças causadas aí pela obesidade. Vamos começar falando do diabetes? Sim. Porque é muito sério o diabetes. É muito sério. A minha sogra chegou a falecer, né? Mas ela teve os dois pés amputados. A pessoa, quando ela morre de diabetes, ela tem diabetes, é muito sério. As consequências na vida dela envolvem a família inteira e às vezes as pessoas brincam com isso. Você imagina, Carol, que cada 10 pessoas que são obesas, 7 delas, na verdade 78%, quase 8 pessoas vão falecer, vão a óbito por complicações da obesidade, que é diabetes, pressão alta e doenças cardiovasculares. Meu pai foi assim, com 54 anos. Exatamente. Ele comia tudo, fazia tudo errado, não fazia atividade, não. Aí quando ele descobriu que ele teve uma angina, uma dor, ele já tinha tido duas. Por causa da diabetes, ele não sentiu dor. Exatamente. Ele viveu só mais 5 anos, ele mudou a vida dele toda. Emagreceu mais de 20 quilos, mas não foi suficiente, ele só pôde viver mais 5 anos. Olha, com 54 anos, deu um infarto fulminante, estresse,
glicose subiu, diabetes... Olha que importante, a gente está aqui falando disso para prevenção, para que mais pessoas possam viver com qualidade de vida mais tempo. E a diabetes nada mais é do que isso, que uma quantidade de açúcar no seu sangue. Imagina só, se você coloca muito açúcar dentro de um copo de água, o que vai acontecer? Aquele copo vai saturar, vai ficar melado. Sim. Imagina esse sangue todo correndo nas suas artérias, danificando suas veias, seus vasos principais. Entope tudo. E aí o seu organismo ele não consegue receber os nutrientes, oxigenação para se manter saudável. Com isso, vai deixando de funcionar. Então, quando você fala da amputação, o que acontece? Na periferia, onde chega menor quantidade de sangue, começa a juntar os coágulozinhos, vai morrer naquelas partes, porque não recebe sangue, aquele sangue está muito espesso, muito cheio de açúcar. E aí, não recebendo sangue, ocorre o quê? Necrose e acaba a amputação, são as sequelas terríveis da diabetes. E quando a pessoa chega, aí eu até pergunto para a senhora, com relação a diabetes, que é até uma outra doença, que é a ansiedade, que a gente vai falar, mas a ansiedade também aumenta a glicose, não é? Exatamente. O estresse, ele aumenta a glicose. O estresse, a ansiedade, ele tem uma função primordial no nosso corpo, ele comanda tudo, né? Se você está estressado, você está ansioso, você manda comandos cerebrais que façam com que você fique totalmente tensa, contraída, o seu corpo, ele sente como se estivesse em ataque. Então, isso faz uma desregulação completa, prejudicando tudo que você já predispõe. As suas doenças, a diabetes é uma delas. Então, o controle da ansiedade hoje, né, que nessa vida moderna que a gente tem, que a gente está sempre muito ansioso, é um dos fatores primordiais para o tratamento de todas as doenças crônicas, inclusive a obesidade. Sem contar também que a ansiedade faz com que a gente tenha essa compulsão alimentar muito intensa. Isso que eu ia perguntar. Né? Aí você come sem ver. Exatamente. Sem ter fome. Ah, não sei o que eu quero comer, toma água então. Isso. É melhor. E eu sempre pergunto para minhas pacientes, o que te faz levar a comer a comida, né? Porque a obesidade nada mais é que o desequilíbrio. Estou comendo muito, estou gastando pouco. Estou comendo muito, não estou fazendo atividade física. Então, por que você está se alimentando tanto assim? Quase a maioria. Eu sou muito ansioso, estou muito ansiosa. E o que te leva a isso? Vamos tratar, então, a causa da sua ansiedade que te leva à compulsão, que te leva à obesidade. Obesidade também pode afetar na infertilidade. Isso é muito comum na ginecologia. Inclusive, é muito interessante, é o ginecologista que faz esse diagnóstico da obesidade na mulher, porque nós somos os primeiros médicos da mulher. O homem, normalmente, ele não vai ao médico, e nós, desde a adolescência, somos acostumados a ir no ginecologista. Primeira ficou menstruada ali, já vai ao ginecologista. Então, o ginecologista tem esse papel fundamental de identificar a obesidade, até mesmo para prevenir a infertilidade. Como é que isso se dá? Normalmente, são as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos. Porque nós sabemos que a gordura, principalmente essa gordura abdominal, ela produz um hormônio extremamente prejudicial para a ovulação, para os ovários, totalmente tóxico. Então, a paciente obesa, ela tem uma dificuldade de ovular. A gente sempre correlaciona obesidade com os transtornos menstruais. Geralmente ela menstrua muito, ou menstrua nada, ou ela não ovula, que aí por isso vem o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, que é uma dificuldade de ovular em decorrência de transtornos hormonais, geralmente ligado à obesidade e à insulina, que também é um estado pré-diabético. Olha pra você ver. A gente está falando aqui sobre doenças causadas aí pela obesidade e estamos falando aí que está acometendo, alcançando mais da metade das mulheres no Brasil. Vamos lembrar que no Brasil tem mais mulher do que homem, gente? É isso aí. Então, é gente demais, não é, doutora? É muito mesmo. São muitas pessoas. Nosso WhatsApp está aqui, 319-8402-9756. Manda por escrito aqui a sua pergunta, que a gente está aqui para poder tirar todas as suas dúvidas. Também a obesidade, ela pode trazer uma doença que é a depressão. Isso. Ansiedade e depressão estão juntos, não? Sim. Como é que a gente falaria disso aí? É isso mesmo, ansiedade e depressão estão juntos. Quando você tem um quadro depressivo, você você tem algo que te causa esse transtorno de humor muito intenso e, é claro, você quer sair dele de alguma forma. Sim. Geralmente, a compulsão alimentar do depressivo, ele vem esse resultado de ganho de peso, de obesidade. E sem contar que quando você come, principalmente o açúcar, o carboidrato, ele libera um pouco de serotonina que dá um bem-estar. Então, seria como na busca de melhorar esse quadro depressivo, transferindo isso para a compulsão alimentar. Aí eu pergunto, doutora, eu estou aqui pensando,
cada dia tem aumentado mais o número de bariátricas. Sim. Eu conheço muita gente que fala, eu tô engordando mais para eu fazer a bariátrica. Conheço também. Nós já tivemos vários médicos, cirurgiões que trabalham com isso e vem aqui para falar justamente que está errado, que não era esse o objetivo, não foi feito para isso, tá pegando um outro rumo que não é o correto. Aí eu pergunto, muitas vezes também a obesidade não vai, às vezes, incentivada. Comendo, vou comer mesmo, vou engordar mesmo, depois eu vou lá e resolvo esse trem, faço essa bariátrica. Isso também não pode ser um estímulo errôneo de uma mente doente que está doente. Exatamente, é a mente. A mente é isso mesmo. Quando você tem essa propensão para já ter uma baixa autoestima, você já está obeso, uma baixa autoestima, então eu vou acabar de comer logo para tentar resolver, como se a bariátrica, o emagrecimento fosse o resultado dos seus problemas. E o que eu mais tenho visto também são pessoas que fizeram bariátrica e está tudo gordo. Exatamente. Perdendo tudo. Exatamente. A mente é que comanda, né, a sua vontade alimentar, até o seu desejo de querer, eu não preciso disso para comer, gente. O alimento, ele foi feito para nos alimentar e para nossa saúde, não para nos saciar de forma compulsiva. Não viver para comer, mas comer para viver. Exatamente. Então, quando você come um prato, você já está se alimentando, você já matou sua fome, você não precisa repetir 2, 3, né? Pensar na sua saúde, na alimentação como algo para a saúde. Entendi. Tem também um dos outras doenças causadas pela obesidade é problemas cardiovasculares. A mulher também. Antes era o homem que tinha mais problemas cardíacos, a mulher está nivelando? Como é que tem sido hoje, doutor? A mulher está nivelando aos homens, principalmente, como eu falei, pelos fatores hormonais, né? Os hormônios, eles têm um papel fundamental na homeostase, na saúde completa da mulher. Sim. Então, você pensa o seguinte, quais são as doenças cardiovasculares mais frequentes? É o infarto, o derrame, que são os que levam as piores sequelas ou óbito. Imagina você comendo muito gordura, principalmente, que são as dislipidemias, que é o aumento da gordura abdominal, o triglicerídeos, o colesterol no seu sangue. Quando você joga gordura na pia, o que acontece com o cano da pia? Ele vai... Você entope, né? Entope. A gente até pega um sacolinha. Eu, por exemplo, você joga a gordura na sacolinha, dá um nozinho. Isso. Pra você depois não ter problema na pia. Imagina isso na gente. Anos e anos. 10, 20, 30 anos entupindo suas artérias. Então, se você entope o seu coração, as artérias do coração, infarto. Se você entope as artérias do seu cérebro, que a gente fala o derrame, né, o AVC. Se você entope o pulmão, embolia, que são as principais causas de óbito. E isso acontece, gente, ao longo do prazo. Como você falou, você citou os casos. E isso vai acontecer daqui 15, 20 anos. Ele é acumulativo? Acumulativo. Então, agora, quem está assistindo, ter essa consciência que você não está sentindo nada, provavelmente, agora. Mas ter essa consciência que é preciso agora cuidar da sua saúde para que futuramente você tenha uma velhice saudável, que você possa curtir sua família e seus filhos. Vamos começar agora. Doutora, e sobre câncer? Pode levar a questão do câncer também. Isso, quase todos os cânceres são fatores de risco à obesidade, porque a obesidade é altamente inflamatória, tóxica. De uma maneira grosseira, sim, ela alimenta do açúcar, o câncer, as células cancerígenas, elas alimentam do açúcar? Sim, elas precisam de energia para sobreviver. Sim. Energia vem do açúcar. Então, você se alimentando de grande quantidade de açúcar e carboidrato, você não só alimenta, mas você predispõe ao quê? As inflamações nos seus órgãos, e essa inflamação crônica ao longo do tempo pode desenvolver um tumor com a sua genética predisponente ali. Sim. Então, você imagina, ao longo do tempo também, você comendo alimentos enlatados, industrializados, químicos, né? Isso tudo, essa intoxicação crônica ao longo dos anos, faz com que, então, você tenha aumento de câncer de estômago, intestino. Nas mulheres, o câncer de mama, que está relacionado não só com a alimentação, mais com a obesidade, porque a obesidade aumenta o nível de estrogênio, que é um hormônio, e a mama tem muita sensibilidade para estrogênio. Então, a obesidade aumenta os hormônios e aumenta a sensibilidade também para câncer de mama, que é a principal causa de morte ginecológica nas mulheres. Uma pessoa, só para a gente fechar, só uma dúvida que me veio.
A pessoa às vezes fala assim, eu faço atividade física regularmente, mas eu gosto de comer besteira. Me conta. Não. Na soma, como é que dá? Negativo? Negativo, porque é o equilíbrio. Temos que ter uma alimentação saudável e uma oxigenação para que as suas células recebam esse alimento de forma saudável, que ela absorva. Então, tem que existir tudo na vida, é um equilíbrio, né, gente? Então, a alimentação com atividade física é o equilíbrio para uma vida saudável. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.